Dos mais de 500 livros que eu li sobre liderança, comportamento humano, gestão de equipes, quais foram os 12 livros sobre liderança que eu mais gostei de ler? Vem comigo na reflexão de hoje. O José Pedro, um dos seguidores do Instagram, fez a seguinte pergunta: quais são os 12 melhores livros para se ler sobre liderança? E aí eu tive que pensar. Por quê? Eu já li centenas de livros sobre liderança. Escolher os 12 melhores significa que eu tenho que deixar muitos de fora. Isso me fez olhar para toda a minha biblioteca, começar a pensar, não, esse aqui parece que fez mais sentido que esse aqui. E aí eu selecionei então os 12 que fizeram a maior diferença na minha carreira profissional. Muitas vezes o livro não é sobre liderança, ele é sobre comportamento humano. Mas se você entende comportamento humano, você entende a perspectiva de liderança. Então eu vou abordar aqui os 12 livros que mais contribuem para criar uma mentalidade de liderança no contexto contemporâneo que nós estamos vivendo. O primeiro livro é O Gestor Eficaz, do Peter Drucker. Esse livro, apesar de ele ter sido escrito na primeira vez na década de 70, ele é muito contemporâneo, porque ele faz as perguntas mais inteligentes sobre como um gestor, um líder deve utilizar o seu tempo, a sua energia, a sua inteligência para obter os melhores resultados. Não à toa ele é considerado o pai da administração moderna. E o Drucker tem uma grande contribuição nesse livro para que você possa otimizar ao máximo o seu tempo e o tempo da sua equipe. O segundo livro é Psicologia para Administradores. É um livro do Hersey e do Blanchard que trata sobre liderança situacional. Nesse livro, eles abordam as fases de maturidade que uma pessoa passa assim que ela assume uma função. Apesar dos exemplos, as empresas citadas, os contextos serem de uma época atrás, a essência do conteúdo é extremamente válida até os dias de hoje. O terceiro livro é Por quê?, do Simon Sinek. Por quê? Porque esse livro ensina sobre o que move as pessoas, como é que você engaja as pessoas em projetos, em ideias, em atividades, em ações que as pessoas precisam realizar. Ele fala sobre a importância de se criar um propósito inspirador. Ele é muito didático, é um livro fininho, gostoso de ler, às vezes numa tarde, com um cafezinho, um cappuccino, ali você lê o livro e nem percebe que já está acabando. O quarto livro, eu escolhi colocar aqui o segundo do Simon Sinek, sobre líderes se servem por último. Nesse livro, ele aborda conceitos revolucionários e muito contemporâneos sobre como os hormônios que são liberados no organismo das pessoas pode criar um ambiente psicológico de segurança e criar relações de confiança para que as pessoas possam performar da melhor forma possível. Então é um livro muito conectado com as últimas descobertas sobre comportamento humano, sobre neurociências, é um livro muito atual. O quinto livro é O Líder Criador de Líderes. Nesse livro, Han Charan traz a perspectiva da importância nas organizações, principalmente as maiores organizações, de se preocuparem em ter líderes que desenvolvem outros líderes. Por quê? Porque muitas vezes as empresas, para continuarem crescendo, precisam de pessoas preparadas para manter a cultura viva, o modelo de gestão da organização, e às vezes as empresas não conseguem crescer no tamanho que o mercado poderia, porque não tem gente pronta para ocupar as posições de liderança. Então, nesse livro, ele dá muitas dicas práticas de como deve ser pensado o desenvolvimento de líderes dentro da organização. O sexto livro é o Pipeline de Liderança, também do Han Charan, com outros autores. Nesse livro, ele ajuda a estruturar bem o passo a passo do desenvolvimento dos líderes em uma organização, desde as organizações pequenas, as médias e as grandes. Começando lá pelo autoliderança, ou seja, a pessoa ser capaz de liderar a si mesma, depois quando ela assume a perspectiva de ser um líder de equipes, depois quando ela assume a perspectiva de ser líder de líderes, depois quando ela assume a perspectiva de ser líder de uma unidade, líder de uma corporação, líder de um grupo empresarial. E as nuances que existem no papel da liderança quando muda de uma perspectiva para outra. Ou seja, quando eu sou líder de mim mesmo, basta fazer minhas atividades bem feitas. Entretanto, quando eu passo a liderar uma equipe, agora eu tenho que ajudar as pessoas a fazerem as suas atividades bem feitas. Ou seja, o meu sucesso depende do sucesso delas. E assim, são várias nuances a cada degrau de complexidade na liderança. E nesse livro ele traz com muitos exemplos práticos, é muito didático você entender e ajuda muito você compreender, na medida que você for crescendo na sua carreira, onde deve estar a sua atenção, a sua energia e o seu foco. O sétimo livro é Liderança e Propósito, do Fred Kaufman. Eu conheci o Fred em 2005, em um evento aqui em São Paulo. Fiquei encantado pela abordagem dele. Na época eu li os livros que ele tinha lançado aqui no Brasil.
E aí, recentemente, ele lança esse livro, que na verdade é como se fosse o suprassumo das obras anteriores. Então é como se a gente tivesse um néctar em um único livro. Ali ele trabalha bastante a importância de um pensamento de protagonismo, ele trabalha bastante a importância da comunicação colaborativa, ele trabalha ali, principalmente em essência, como a partir de um propósito e da interação do líder com a sua equipe, se cria um ambiente propício para o alto desempenho, para que as pessoas possam querer fazer parte e querer expressar a sua melhor versão em tudo o que fazem. É um livro muito gostoso de ler, de fácil leitura, apesar de ser um pouco maior na quantidade de páginas, você nem vê o tempo passar. O Kaufman já foi vice-presidente do LinkedIn e agora ele está na Google trabalhando no desenvolvimento de líderes nessas organizações. O oitavo livro chama-se Imunidade à Mudança, do Robert Kegan e da sua coautora, que está sempre com ele, a Lisa. Nesse livro, eles trabalham sobre a pesquisa que eles fizeram na Universidade de Harvard por muitos anos, mostrando que o ser humano vai desenvolvendo em termos de maturidade em fases. Ele comenta cada uma dessas fases e, ao mesmo tempo, ele traz a importância de criarmos um ambiente organizacional de educação e uma cultura que ajude as pessoas a progredirem nessas fases de desenvolvimento, aumentando a sua maturidade, a sua capacidade de ver, pensar e agir sistemicamente e de contribuir com os demais colegas e até mesmo com todos os stakeholders. O nono livro é Liderança para Tempos de Incerteza, da Meg Whitley. Esse livro é incrível, por quê? Porque ela traz nessa abordagem as principais descobertas da física quântica, da física quântico-holográfica, sobre teoria da informação, e ela, a partir dessas descobertas de como o universo funciona, de como a natureza funciona, ela cria os paralelos sobre um novo estilo de liderança que está emergindo e surgindo em todo o mundo. Ela desenvolve líderes de grandes corporações no mundo, principalmente empresas globais. É uma referência no desenvolvimento de líderes. O 10º livro é Dinâmica da Espiral, do Chris Cohen e do Dr. Don Beck. Nesse livro, eles abordam a teoria do Dr. Clare Graves, que durante mais de 40 anos pesquisou a sequência com que os seres humanos vão despertando para níveis existenciais de maior complexidade. E a partir desse grande mapeamento, a gente consegue entender então como as pessoas vão se desenvolvendo, você começa a entender as características de cada fase, você identifica onde cada pessoa que você interage está vivendo mais, ou seja, qual dessas fases de complexidade ela vive e com base nisso consegue ajustar então a sua interação, o seu estilo de comunicação. Você descobre o que funciona melhor para a pessoa que está na fase 1, para que está na fase 2, na 3, na 4, na 5, na 6, na 7 ou na 8 de desenvolvimento. É um livro muito denso, ou seja, muitas vezes alguns clientes falam, pô Gilberto, eu estou tendo que ler 2, 3 vezes cada capítulo. É verdade, porque é um conhecimento novo e baseado em muita pesquisa, mas é incrível a aplicabilidade prática desse conteúdo. Você conhece por que os valores das pessoas mudam na medida em que elas mudam o seu nível existencial. O 11º livro é o livro chamado Comporte-se. Apesar de não falar nada de liderança ao longo do livro, ele explica por que nós nos comportamos da forma que nos comportamos. É um livro que explica o que nos faz ser seres humanos, tanto no aspecto biológico quanto no aspecto cultural. É um trabalho fantástico, apesar de ser um livro bastante grande, com muitas páginas, mas é um livro que foi escrito de uma forma muito gostosa, porque ele tem uma linguagem muito divertida, dando muitos exemplos. E o 12º livro, o meu predileto, Habitar Humano, 6 ensaios de biologia cultural, do Dr. Humberto Maturana e da Ximena Dávila. Esse livro, ele é fantástico, mas também é um livro denso, mas é um livro muito prático, porque o Dr. Humberto Maturana, ele foi um biólogo de Harvard e ele descobriu em laboratório elementos do comportamento, de como se dá o comportamento dos seres vivos, que você pode fazer diversas translações desse conhecimento com o mundo organizacional, com o desenvolvimento da equipe, com cultura organizacional. Então, é um livro que trata tanto dos aspectos biológicos quanto dos aspectos culturais num nível de profundidade que eu nunca vi em nenhum outro livro. Uma vez que você começa a compreender o que está ali, você entende as leis sistêmicas que regem os desenvolvimentos de sistemas humanos. Então, fica muito mais fácil compreender o que está acontecendo no mundo, na sua vida, na sua família, no seu casamento, enfim. Você começa a ver as relações humanas a partir de uma outra perspectiva. Ele é o 12º livro, porque é um livro que requer um conhecimento anterior. Então, eu indicaria até que você lesse alguns livros anteriores a este, para que você possa ir ganhando mais repertório sobre comportamento humano, sobre desenvolvimento humano, para que quando você chegar nesse livro,
você tenha condições de assimilar ao máximo o conteúdo incrível que ele oferece. E aproveita aí no recesso desse ano e faz a leitura de um ou mais desses livros. Eu quero aproveitar aqui e agradecer a todos aqueles que acompanharam os conteúdos no canal no ano de 2021 e nos encontraremos aqui novamente em 2022. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.